Na verdade, o primeiro ponto, quando você fala da questão das instituições, eu acho que a primeira falência da instituição está na presidência da República, né? Está no Palácio do Governo. Quando você vê, né, uma postura assintosa, né, de barganha e compra de votos para que um presidente ilegítimo se mantenha no cargo para continuar fazendo toda a sorte de maldades, né, que tem acontecido em nosso país. Então, isso me parece que é a primeira falência, né? E o que é mais curioso é um comportamento de inércia da própria sociedade, né? Eu hoje não tenho a menor dúvida, aliás, eu nunca tive dúvidas, e hoje para mim fica muito evidente que aquela situação do impeachment da presidente Dilma foi, na verdade, um grande golpe para que fosse colocado em prática todas essas aberrações que estão aí colocadas, né? Dentre elas, por exemplo, houve até uma decisão, já pegando a questão do STF, ainda que seja uma decisão monocrática da ministra Rosa Weber, sobre aquela portaria absurda, né, em que praticamente extingue a possibilidade de fiscalização do trabalho análogo à escravidão, né, porque criou tantas dificuldades e isso foi tão absurdo que, inclusive, repercutiu negativamente na imagem do país no exterior, né? Uma portaria que, para atender aos interesses de um determinado segmento, né, que foi o chamado agronegócio, né, que tem a bancada ruralista, para que esses deputados integrantes dessa chamada bancada votassem, né, contra a abertura de processo contra o presidente Temer, né? Então, é uma decisão importante, mas tem algumas outras situações que são extremamente graves, né? Como, por exemplo, pegando a própria questão do trabalhador, né? Onde as contratações de empresas terceirizadas, tanto na esfera municipal, estadual, federal, né, por uma decisão dividida, mas que foi por 6 votos a 5, onde o ente público praticamente hoje não tem mais nenhuma responsabilidade, né, aquela responsabilidade subsidiária prevista na súmula 331 do TST, ela praticamente deixa de existir, né, na medida em que criou-se uma dificuldade enorme para que o trabalhador mostrasse, inclusive, a falta da chamada culpa invigilando, né, na observação desses contratos de trabalho. E a decisão mais polêmica que aconteceu recentemente foi aquela do STF em remeter, né, para o Senado a decisão sobre o senador, né, até então gostava de fazer um discurso extremamente moralista, né, o Aécio Neves, né, e aí ficou claro que o Senado abdicou do seu papel e remeteu para o Senado Federal. E todos nós sabíamos, né, qual seria o resultado, né, daquele processo, ou seja, o restabelecimento na plenitude do mandato do senador Aécio Neves, né? Então, são decisões muito ruins, né, do ponto de vista da própria moralidade, do funcionamento das nossas instituições e que levam ao descrédito, né, das nossas instituições. E esse entreveiro que aconteceu agora entre o ministro Barroso e o Gilmar Mendes, na verdade, o ministro Barroso ele falou que uma grande parcela da população brasileira gostaria de dizer para o Gilmar Mendes, né, que não hesita em estar se manifestando a todo momento em processos, ou que ele atua ou não atua, em questões políticas, né? O presidente que é investigado e ele vai fazer visitas e diz que é amigo, ele não se declara impedido ou suspeito em processo em que ele é padrinho de casamento. É uma coisa que chega a ser ridículo, né? Porque ninguém vai celebrar núpcias e pegar um desconhecido para ser padrinho de casamento, né? E aí ele acha que isso aí não cria nenhum tipo de
de impedimento, né? Então, são essas atitudes que vêm colocando em descrédito as nossas instituições, e isso tem uma certa gravidade, porque uma grande parcela de nossa população, ela não vivenciou e, como também não conhece a nossa história recente, e acaba defendendo saídas que, na verdade, nós sabemos que não é saída de coisa nenhuma, né? Que é deflagração de um novo golpe, intervenção de forças armadas e coisas assim do gênero. Dados de uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas sobre a confiança dos brasileiros apontaram uma queda no índice que envolve a confiabilidade no Poder Judiciário. Segundo a consulta, enquanto 30% dos entrevistados diziam confiar na Justiça em 2016, este ano apenas 24% disseram o mesmo. Qual é a sua avaliação? Esse resultado dessa pesquisa, Cecília, isso aí não é por um acaso, não, né? Se nós formos, por exemplo, observar, deixar assim bem claro, né, bem perceptível esse quadro, quando você tem, né, o chamado juizado especial civil, né, tem a proteção, o Código de Defesa do Consumidor, que muitas das vezes ele acaba sendo desrespeitado por empresas, e existem empresas que são, inclusive, contumazes nesse desrespeito ao consumidor, que, inclusive, abarrotam as pautas do Poder Judiciário, mas que, na verdade, você acaba observando, né, que eu até faço sempre o comentário que a sensação que você tem que, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, ele não foi redigido para proteger o consumidor, que é, muitas das vezes, aviltado na relação de consumo, porque as sentenças, quando são improcedentes, às vezes tem umas condenações que são medíocres e extremamente frustrantes. Isso levou com que, inclusive, uma grande parcela dos consumidores deixassem de buscar a tutela jurisdicional. E a própria advocacia também começou a evitar esse tipo de intervenção, por perceber que o quanto é inócuo, né, você, às vezes, buscar uma proteção do Poder Judiciário, na medida em que você, muitas das vezes, ao tentar administrativamente resolver um problema e acaba não conseguindo, você tem que buscar, né, a tutela jurisdicional. E, por outro lado, se você tenta promover uma demanda que não seja a nível do juizado especial e buscar, né, uma vara civil, né, por exemplo, você tem um problema seríssimo, que são as custas processuais caríssimas, altíssimas, e a obtenção da chamada gratuidade de justiça é uma coisa extremamente difícil. Tantas são as exigências que são colocadas para que o cidadão tenha acesso, né, ao Poder Judiciário, entendeu? Então, essa perda de credibilidade, né, da população no judiciário, ela tem isso a ver. E um outro aspecto é a morosidade, né? A justiça nossa ela é extremamente lenta, né? E já se dizia, né, que o próprio Rui Barbosa, que justiça lenta não é justiça, né? Entendeu? E essa é a realidade que nós temos hoje, né? Onde os processos eles tendem a se eternizar. Às vezes eu recebo cliente no escritório e começa a falar: olha, o seu processo é o quê? De 2014, 2015, seu processo é novo. Aí eu abro a tela, eu tenho um programa de acompanhamento de processo e mostra aqui, olha, eu tenho processo de 1995 que ainda não se resolveu, processo de 1996 que ainda não se resolveu. Quer dizer, isso é dramático, entendeu? Quer dizer, é uma situação que faz com que haja uma perda de credibilidade, né, na satisfação do Poder Judiciário.